E hoje a gente vai falar de... Dá pra falar de pomar? Uhum. Conseguimos falar de pomar? Vamos ver. Vamos ver. Pomar. Abacateiro. Limão. Limoeiro. Tomate. Tomateiro. Caju. Oh, é isso. Pronto. Falamos de pomar. Então é o seguinte. Se você vai no limoeiro, vai encontrar o quê? Limão. Limão. Interessante. Dá pra fazer um enxerto, né? E tipos diferentes de limão. Claro. Mas você vai no mamoeiro, tem mamão. Não dá pra ser diferente. Digo isso porque as pessoas agora estão discutindo, principalmente no caso do presidente Bolsonaro, algumas decisões que ele toma, como se do mamoeiro pudesse sair um cajá, ou uma jaca. Não vai sair. Ele foi eleito na campanha do ano passado prometendo uma série de coisas. Ele prometeu, entre outras, que faria um decreto ou que faria uma mudança para aprovar o máximo que ele pudesse a liberação de armas no Brasil. Falou isso. Não é que ele falou que ele ia acabar com as armas e que iria, inclusive, tirar as armas dos policiais. E queria copiar o exemplo de algumas cidades onde policial com arma você não vê na rua. Não, ele disse o contrário. Uma sociedade armada é uma sociedade mais segura. Ninguém que votou nele pode argumentar que foi enganado. Ele disse isso. E aí ele ganhou a eleição. Aí ele ganhou a eleição, apresentou um primeiro decreto em que ele organiza a história da posse das armas em casa. E ontem ele apresentou um outro decreto, nós vamos até poder discutir ele mais tarde, também liberando um pouco mais do que já estava a posse das armas para várias categorias profissionais. Inclusive os atiradores, colecionadores, etc. Aí começa uma discussão enorme, como se do mamoeiro pudesse sair uma outra fruta. Ele prometeu que faria uma mudança na Previdência, sendo que antes até ele disse que era contra a reforma da Previdência, mas ele falou em fazer mudanças na Previdência e está sendo apresentada. Falou das armas e está apresentando. Então, deste personagem chamado Jair Bolsonaro, estão saindo coisas muito boas, por exemplo, a agenda econômica, reforma da Previdência, reformas microeconômicas, como a MP da Liberdade Econômica e outras mudanças. Estão saindo coisas muito boas. A gente está convivendo com uma série de trapalhadas, mas uma quantidade de trapalhadas monumental, que é fruto dessa tensão que ele desde a campanha também falou: não vou fazer um governo de coalizão, não vou me juntar, não vou fazer toma lá da cá, vou montar o governo só com pessoas técnicas e tal. Não está escrito em lugar nenhum, nunca esteve escrito que ele assumiu o compromisso de pessoas técnicas aprovadas pelos jornalistas, aprovadas pelos radialistas, aprovadas pelos acadêmicos. Então, a pessoa técnica. O que ele entendia por técnico? O pândego do Ministério da Educação, o pândego. Primeiro era o pândego, né? Agora é em português. Mesmo. Agora é mais ou menos, né? Porque também se atrapalha, né? Pândego com J, né? Sei lá como é que escreve o pândego dele. Como ele escreveria pândego, né? De se perguntar, né? Pândejo. Mas botou um outro personagem na educação. Ele entende que esse cara é um cara técnico. Pouca gente concorda. Mas ele não tá falhando no compromisso de campanha dele. Então, ele não fez um governo de coalizão. Daí as trapalhadas com o Congresso. Ele fala, e sempre falou, do Olavo de Carvalho e essa posição dele à direita, bem forte nos comportamentos. Aí surge o Olavo de Carvalho, esse bruxo, esse guru, encrenqueiro, o Henri Cristo da política brasileira, aquele a quem não adianta a gente mostrar a musiquinha do palhaço Carequinha, dizendo, menino bom, como é que é? Menino não sei o que, não faz pipi na cama. O bom menino não faz pipi na cama, para educá-lo. Não adianta, ele gosta de brigar, ele gosta de xingar. E ele tem uma predileção por certas partes do corpo, né? O tempo inteiro ele manda alguém correr para algum lugar específico do corpo, o tempo todo, ele gosta disso. E não importa se o sujeito é general, se não é general, se tem biografia, se não tem biografia, ele gosta de amassar, pancada.
como é que a gente pode dizer que isso é uma surpresa? A gente pode dizer que isso é uma surpresa porque a gente gostaria de construir um personagem que na hora do voto fosse aquilo que a gente projeta como virtudes e na hora da realidade só essas virtudes aparecessem e os defeitos não. A lista de virtudes dele é dada, a lista de defeitos dele é dada, mas a gente projetou, e quando eu falo a gente, eu não estou falando em todos os eleitores, mas 59 milhões de eleitores entenderam que ele tinha um conjunto de virtudes muito melhor do que o conjunto de virtudes dos outros candidatos. Aliás, ele e o Haddad somados tinham uma quantidade de virtudes bem maior do que a dos outros candidatos. Mas confrontados os dois, os caras falaram, não quero. Esse outro representa a Dilma, esse outro representa o Lula, esse outro representa um Brasil que quebrou. Eles já quebraram o Brasil, não vou dar nova chance, não adianta esse cara vir com uma conversa mole, agora eu sou diferente. Não é diferente, não vou deixar. Tchau, não deixaram. E colocaram o Bolsonaro. O eleitor brasileiro escolheu o Bolsonaro. E é natural que quando a gente escolhe, e a gente fez isso com o Collor, por exemplo, a gente projetou um personagem e a gente teve poucas oportunidades. Quem nos ouve hoje, para ter votado antes do Collor, tem que ter 77, 78 anos. Senão não pôde votar na eleição de 61, né? Tinha que ter nascido em 40... Eu não sei fazer essas contas, é muito difícil. Vamos lá, eu faço é muito difícil, pra você. É muito difícil. Então, para ter votado no Jânio... Pessoal de humanas. Né? Pessoal de humanas. Né? Tira 18, porque não era 16 na época. Aqui, ó, 1943. Então, quem nasceu em 1943, para trás, pode ter votado no Jânio Quadros. Vargas, né? Nasceu durante a ditadura Vargas. Uhum. Do contrário, só votou no Collor. Então conheceu uma eleição direta com o Collor, uma eleição direta com o Fernando Henrique, uma eleição direta com o Lula, uma com a Dilma. Conheceu, não é isso? Quatro eleições diretas. É que o Fernando Henrique ficou 2, o Lula ficou 2, a Dilma ficou 2, mas foram 4 personagens. A Dilma falou uma coisa na campanha e fez outra. Não se pode dizer isso do Lula, porque ele fez a Carta ao Povo Brasileiro para se converter ao mercado e o primeiro governo dele foi assim. Não se pode dizer do Fernando Henrique isso, embora o Fernando Henrique tenha criado a reeleição para ele, né? Ele inventou a reeleição para ele, porque não existia reeleição, então ele resolveu fazer uma emenda constitucional e foi um fuzuê aquilo. E o Collor. Então, estes personagens, eles assim que eles surgem, um foi lá e pegou o dinheiro da poupança. O Bolsonaro, a gente está reclamando de uma série de coisas, negócio das armas e tal, mas ele não pegou o dinheiro da poupança de ninguém. E a arma ele prometeu, e a arma ele está fazendo. Vamos reclamar, e eu acho que a gente tem que reclamar, se agora ele começar a fazer lambança que bombardeie a reforma da Previdência e que atrapalhe o avanço da economia. E ele não está fazendo nenhuma aventura no campo econômico. Qual foi a brincadeira que ele fez no campo econômico até agora? Nada. Então, temos um presidente que, num lado, tem virtudes indiscutíveis, que é preservar, do jeito dele, o Paulo Guedes e a estrutura do Paulo Guedes. Foi lá, telefonou para a Petrobras para reclamar do aumento do combustível. Foi lá, encheu a paciência do presidente do Banco do Brasil, porque o anúncio mostrava gay, mostrava negro, mostrava jovem, mostrava não sei o quê, que é absolutamente inconcebível, mas... Isso não fez a ação cair, o banco até teve um sustinho nas ações, mas não produziu um estrago. Estrago é se ele perder a reforma da Previdência. Se ele não fizer, por exemplo, atrapalhar essa abertura toda na área de óleo e gás, que vai colocar um caminhão de dinheiro no Brasil nos próximos anos. Aí sim, aí é o caos. Então ele não surpreendeu aí. Na área de costumes, tudo que a gente... esperava ele fez, tudo que a gente temia ele fez, ele não está fazendo, ele não está surpreendendo nesse sentido, né? E nas áreas onde ele está errando para tentar manter o compromisso dele de campanha. Não, o governo, o país está tomado pela esquerda, vamos tirar isso. Ele falou isso na campanha, lembra disso? Ele levou cartilhazinha na televisão para mostrar a cartilha, dizendo que os livros didáticos ensinavam a ideologia, reforçavam a ideologia de gênero e tal.
E ele está tentando fazer nessa área, está fazendo lambança, está fazendo tudo errado. Esse negócio do Ministério da Educação, esse segundo ministro não fica, ele pode durar mais um tempinho, mas esse não fica, ele não vai entrar naquela lista dos ministros longevos na função, nesta função. A gente teve alguns que foram longevos, o Paulo Renato de Souza foi, né? Você teve na Fazenda o Pedro Malan, que durou um tempão. Esse aqui não vai entrar nessa estatística. Agora, eu voltando à questão do pomar, eu só acho importante a gente ter na cabeça o seguinte: a gente não pode criticar o presidente da República por aquilo que ele prometeu fazer e que o eleitor dele apoiou porque era o que ele queria. E aí sai esse decreto das armas, por exemplo. Não pode ter uma grande surpresa. Temos que reclamar, volto a insistir, se ele começar a colocar em risco a estabilidade brasileira. Essas aventuras, agora a Fórmula 1 vai para o Rio de Janeiro, o decreto das armas, isso nós vamos ver o tempo todo. Nós já percebemos que vai ser um governo tenso, nós já percebemos que vai ser um governo que tem 4 presidentes, né? Todos se chamam Bolsonaro, mas tem 4 presidentes. E a gente já percebeu uma última coisa que eu queria destacar, que existe um presidente que vai de segunda a sexta-feira. Esse presidente, Jair Bolsonaro, de segunda a sexta, vou dizer de terça a sexta, ele é impactado pelas relações institucionais, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ministros, etc. Então ele vai para o final de semana mais institucionalizado. Aí tem o presidente de sábado e domingo. Esse presidente de sábado e domingo, a impressão que dá, mais impactado pelo Carlos, pelo Eduardo, pelo Flávio, pelas relações pessoais, volta para trabalhar na segunda-feira mais nos cascos, mais nervoso, mais ideologizado. Então, ele é muito ligado à família e ele é muito ligado às pessoas do governo que ele escolheu. Varia o dia. Passa essa impressão, de segunda a sexta mais institucionalizado, final de semana mais contaminado pela família, e aí ao longo da semana ele vai se reinstitucionalizando. É essa fase, 120 dias de governo, nós vamos ter muita surpresa. Espero que a gente comece a ter agora as surpresas positivas, porque quem está nos ouvindo entende por surpresa positiva emprego, renda e crescimento econômico. Eu, vindo para cá, ouvi um relato absurdo quando pega os dados do comércio. Comércio, não é que comércio é mais importante que indústria, menos importante que indústria. Comércio é o seguinte, o sujeito vai lá e compra ou não compra. Aí você pega os setores, anualiza os 4 meses, cresce 0,3%, perde 0,3%. Pô, mas aí nós estamos fritos, né? Então, se você não vende, significa que você vai parar de produzir ou você não tem motivo para produzir. E isso é o verdadeiro problema brasileiro. Não é trocar a Fórmula 1 daqui para lá, não é ter o decreto da arma, não ter o decreto da arma. Isso não vai mudar nada o Brasil. Vai mudar no campo social, sim. Tem grandes discussões. Mas todo o foco dele, se ele pudesse escolher um tema, deveria ser esse. Pelo menos quem está nos ouvindo quer isso. Quer poder não ter que ouvir rádio só porque não tem o que fazer e ter que ouvir rádio para poder se informar, para ser uma pessoa mais competitiva no seu trabalho, a caminho do seu trabalho, voltando do seu trabalho, e não aquele sentimento de eu estou tentando, eu patino e eu não consigo. Não é o rádio amigo no sentido de ampará-lo porque ele não tem uma atividade econômica e está angustiado. Ele precisa de uma atividade econômica, ele quer uma atividade econômica. O governo dará certo se proporcionar isso para a sociedade. E é isso que as pessoas esperam. E não a grande discussão eterna. Não adianta a gente reclamar do governo por aquilo que ele prometeu. O importante é a gente ficar de olho nesse crescimento agora da economia.